Boa noite, pessoal. Meu nome é Beatriz Assan. Eu vou coordenar essa sessão interativa de perguntas e respostas aos instrutores do curso Jornalismo Investigativo, da Hipótese à Construção da Narrativa. Hoje a gente está recebendo a jornalista Débora Nelson para falar sobre a aula sobre responsabilidade e ética. Débora, antes da gente abrir para as perguntas, eu queria te pedir para que você nos contasse um pouco como e por que você escolheu essa profissão e qual tem sido sua trajetória até aqui. Desde o momento comecei a pintar e a desenhar, e a escrever, eu gostaria de ser uma artista. Eu pensei que eu gostaria de ser artista. Desde, desde bem criança até entrar na faculdade. Gostava de ler, eu também gostava de escrever para os jornais da escola, e acabei entrando também no jornal que era editado lá na minha faculdade. Bom, me lembro que um dos meus editores, ele disse, eh, Nelson, assim, com essa voz, você não é artista, você é uma jornalista. Aquilo me surpreendeu, é claro. Eu fui para casa e fiquei pensando naquilo. Bom, eu não mostrei para ele as minhas artes, a minha arte, então não sei se o comentário dele estava tão correto, mas de qualquer forma eu fiquei pensando e me dei conta de que sim, ele estava certo. Encontrar coisas, saber de histórias, contar para as pessoas o que elas precisam saber, realmente me empolga. Portanto, eu mudei ali a minha ênfase na faculdade para jornalismo. E lá naquela época, havia ainda muitas havia mulheres que escreviam artigos, não tanto repórteres, não é? Na época, eu escrevi um artigo para um jornal de uma cidade perto de Chicago, era um jornal pequeno. Uma vez eu estava indo pro banheiro, e aí tinha algumas pessoas fumando ali no corredor e da prefeitura, e eles estavam muito chateados com algo, e não tinha nada a ver com a reunião que estava acontecendo. Na verdade, tinha a ver com uma questão relacionada ao sistema de esgotos da cidade. Eles estavam falando sobre aquilo e um dos homens que estava gerenciando a organização, ele, ele não ajudava, ele não fazia o que devia fazer e não sabia o que estava fazendo com o orçamento para aquele serviço. Aí eu comecei a investigar um pouco, investiguei essa agência, fui lá, bati na porta deles e disse, eu sou aqui, eu estou representando o Daily Hero, que era o jornal, e eu gostaria de ouvir a sua parte, o seu lado da história, e quero ver os registros. E ele disse, não vou mostrar para você, mas eu disse, não, nós temos uma lei de acesso aos registros públicos, e você tem que mostrar. Mas ele falou, não me importa, e bateu a porta na minha cara. Minha primeira reação foi, eu fiquei muito, muito frustrada com aquilo. Eu pensei, como é que ele pode fazer isso? Ele não pode fazer isso. Eles não estavam seguindo a lei e eu deveria ter acesso àqueles registros, mas também fiquei um pouco empolgada também. E eu disse, bom, eu vou conseguir ter acesso a esses registros. E aí eu consegui, e tive que trabalhar muito duro para conseguir acesso a esses registros, consegui no final das contas, e escrevi uma série de reportagens. Havia corrupção sem verificação, e isso levou a reformas nas leis estaduais relativas àquela questão. E aí eu pensei, bom, esse tipo de reportagem pode levar a mudanças na vida das pessoas, isso pode trazer mudança. O editor do jornal, ele me ligou, e na verdade eu ganhei meu primeiro prêmio nacional por aquela reportagem. Ele pensava que, você deve ser editora de moda. Ele achava que era não é um grande elogio para uma jornalista mulher. Ele disse, você não vai ser promovida se você não aceitar. Mas, mesmo que eu não tivesse tido aquela promoção, eu continuei a trabalhar, buscando sempre histórias investigativas, fiz as minhas investigações, e aí, assim fui indo até que eu só trabalhava com jornalismo investigativo. As pessoas dizem que, bom, o jornalismo investigativo vai acabar, não é, nessa indústria jornalística, mas para mim o jornalismo investigativo não é algo que as instituições fazem, é algo que os repórteres investigativos fazem. E
enquanto nós existirmos e tivermos essa vontade, esse desejo de fazer isso, vamos continuar a fazer isso. Bom, me empolguei aqui, mas era isso. Obrigada. Obrigada, Débora. Eu tenho, uma pergunta que eu queria saber, Débora, como que você acha que a gente pode estabelecer um limite ético com o seu chefe ou o editor? Por exemplo, ele quer que você faça alguma coisa com a qual você não se sente confortável, algo que ultrapasse sabe, os limites éticos daquilo que você acredita? Como estabelecer isso? Bem, essa é uma pergunta realmente muito boa e muito difícil, não é fácil respondê-la, não é fácil lidar com isso. Quando você se estabelece e estabelece uma reputação, aí é mais fácil. Dizer que não e bater o pé, digamos assim, quando você não quer fazer algo que o seu editor pede, por exemplo. Bem no início da minha carreira, 2 vezes me pediram para fazer algo que eu subsequentemente pensei que não era ético. Isso foi pedido pelos meus editores. Eram 2 coisas. Eu era muito jovem, mais vulnerável, e as 2 coisas, essas 2 coisas, envolviam uma reportagem infiltrada. Uma era naquele mesmo jornal no qual eu trabalhei, eles queriam que eu investigasse de forma infiltrada para investigar um clube de swingers, um clube onde casais, pessoas casadas iam lá e trocavam de parceiros. Eles receberam uma informação de que havia uma comunidade muito rica e as pessoas estavam gerenciando um clube de swingers que tinha ali venda de sexo e venda de drogas. Eles me pediram para me infiltrar naquele clube. Eu fiz isso, eu me infiltrei no clube. E eu não vi nada errado, ou seja, nada diferente do que eles já estavam lá para fazer. Não havia drogas, eram apenas adultos fazendo algo consensual. Eu voltei, falei para o meu editor o seguinte: bom, eu não acho que essa história vale a pena, essa dissimulação, ela, ela não, ela não vale a pena para contar essa história. E eu acho que não devemos fazer. E aí eu montei, não é um caso bem persuasivo, né, uma opinião persuasiva, e 2 outros repórteres tinham ali a mesma opinião. Um outro colega acabou fazendo uma história, escrevendo uma reportagem sobre esse clube. O editor ficou um pouco chateado, não é, de não ter tido, não sermos nós a publicarmos aquela reportagem, mas eu pensei que não havia ganhos naquilo ali, né? Dissimulação é algo muito séria. Às vezes nós fazemos esse tipo de enganação, nos infiltramos, trabalhamos com dissimulação, mas temos que ter uma boa base para trabalhar com essa dissimulação. E a segunda vez foi quando eu já trabalhava para um grande jornal em Chicago e o editor pensava que havia jogatina ilegal, e aí eu fui às 2 da manhã para tentar cobrir a história. Passei alguns meses investigando um bar para verificar se havia jogatina ilegal, e não havia. Acabei falando para o proprietário: bom, eu sou uma repórter, estou aqui, eu quero te falar que eu não vou escrever uma reportagem, porque não há nada aqui para reportar, na minha opinião. Mas eu acho que o motivo pelo qual eu consegui dizer isso, me posicionar, é porque eu estava trabalhando em outras histórias éticas que eles consideravam valiosas, que esses editores consideravam valiosas. Portanto, eu acho que a melhor proteção é ser valiosa ou valioso para a sua organização jornalística, não é? Trazer as suas próprias ideias sobre histórias, como desenvolvê-las, que você acha que são certas e como desenvolvê-las. Bom, meu editor sempre chegava lá na minha mesa, bem no início da minha carreira, e ele dizia: você acha que você pode fazer isso? E eu sempre tinha alguma outra ideia. Eles sempre queriam alguma manchete, alguma coisa de primeira capa, não é? Então, eu sempre tinha alguma história, algumas 2 entrevistas ali quase prontas, e aí eu dizia para ele: certo, mas quem sabe essa aqui? Quem sabe a gente faz essa história aqui que eu tenho? Acho que seria melhor. Provavelmente nós vamos conseguir uma capa. Não cobre tudo, essa minha resposta não cobre todos os dilemas que enfrentamos, mas
essa foi a minha defesa já lá no início da minha carreira. Hoje eu coloco o meu nome numa história, numa reportagem, e quando eu acredito que ela é ética, e não coloco quando acredito que ela não é ética. E acho que chegamos em um certo ponto que nós podemos fazer isso. E aí eu, quando não acho que seja ética, me retiro da questão. Temos uma pergunta, Marta Alencar, da Coar, no Piauí. Tem um tema que vem me inquietando para redigir, que envolve a questão da violência contra um grupo vulnerável de pessoas. No entanto, é um ambiente pouco retratado pela mídia e que as vítimas geralmente têm dificuldade de falar sobre o assunto. Exemplos de assédio moral que levam ao suicídio ou depressão de algumas vítimas. Quais suas orientações sobre como alcançar esses depoimentos, testemunhos, ao mesmo tempo em que tenho que lidar com a ética de ser um ambiente institucional que conheço e fiz parte? Bem, eu acho que uma das populações mais vulneráveis com as quais já trabalhei foram mulheres que sofreram violência doméstica. Eu fiz uma investigação sobre como a polícia e os tribunais lidavam com casos de violência doméstica. Provavelmente foi a investigação mais difícil que eu já realizei, em termos do que você está também reportando, porque são pessoas que estão no estado de alta vulnerabilidade. Eu estava particularmente interessada em como os tribunais lidavam com aquilo. Porque eu descobri que quando as mulheres encontravam a coragem de levar os seus casos adiante no tribunal, aí os magistrados, eles diziam que o caso não valia a pena ou davam uma pena menor. E eram casos que colocavam as mulheres em risco. Comecei a falar com pessoas que eram especialistas e trabalham com essa população, a fim de realmente aprender sobre como abordá-las da melhor forma. Não, eu tinha ali algumas dicas de como falar com essas pessoas que se encontravam nessa situação para não agregar mais danos, para não gerar mais danos nelas. E eu recebi várias dicas muito importantes. E havia um caso muito interessante, uma pessoa me disse que as pessoas têm me disseram que essas mulheres têm uma ideia muito forte dos seus próprios riscos, elas sentem quando estão em riscos. Então, tente não usar esses argumentos normais que nós utilizamos, não tentem utilizar, deixem elas falarem, não é? Não tentem usar nenhum truque, tentem deixá-las seguras. Portanto, quando eu abordei essas mulheres, eu comecei indo ao tribunal todos os dias. Me preocupava ao abordar alguém, uma delas, de que elas se sentissem envergonhadas de falar com uma repórter, não é? Porque elas já estavam ali no tribunal e aparece uma repórter com um caderninho anotando tudo que elas falam. Portanto, ao abordar as pessoas, eu dizia o seguinte: eu sou uma repórter, eu não vou usar o seu nome, eu vou reportar a sua história com a sua permissão, eu quero ouvir o que você acha sobre a sua experiência aqui no sistema judiciário. Eu não perguntava primeiramente sobre a experiência pessoal que a mulher teve, eu perguntava o que elas estavam achando daquilo que estava acontecendo ali, algo que atingia outras pessoas, não somente elas. E aí eu esperava, e ali continuava falando com elas para ver se elas gostariam de compartilhar as suas histórias pessoais. E as regras eram sempre as seguintes: eu nunca usava os nomes delas, a não ser que elas se sentissem confortáveis com isso, e se elas não quisessem mostrar seus nomes no momento da publicação, aí eu retirava o nome mesmo assim. E acho que eu falei com umas 100 mulheres, a fim de obter de obter essa ideia sobre essas mulheres que queriam ter as suas histórias contadas. E é uma coisa importante para a história, não é? Dizer que o nome delas ia ser protegido, que a imagem delas ia ser protegida, de forma a não causar nenhuma vergonha a elas, deixando com que elas tomassem a decisão, deixando, durante a entrevista, que elas me mostrassem a profundidade que elas gostariam de compartilhar sobre as suas experiências. É claro que temos ainda que nos preocupar com a proteção dessas pessoas.
tem um dilema ético muito grande, porque a gente pode utilizar, a gente pode não mostrar os seus dados, mas as histórias delas afetam outras pessoas. Então, eu fiz uma análise de dados que mostrou que os juízes estavam lidando com esses casos de formas diferentes. Se, por exemplo, eles tivessem outro caso de um outro homem que atacou com um soco um outro homem num bar, aí eles iam dar uma sentença diferente do que no caso de violência doméstica contra mulheres. Eram mais considerados como pequenos crimes e as sentenças eram mais leves. E eu avaliei esses dados e as mulheres também tinham acesso a isso. Elas se sentiam como se não estivessem sozinhas e começavam a ter mais informações para disseminar. E eu sabia que se eu fosse até o Ministério Público, até o procurador estadual, dizendo que bons juízes não estão agindo bem, eu tinha que ter esses dados, não é? Para fazer a minha reportagem. Havia um caso que eu gostaria de ver, não é? Ver como é que ele se desenrolava antes de reportar esse caso. Era um caso de quase estupro e quase homicídio, no caso feminicídio, de uma mulher que apanhou de um ex-namorado. E eu acompanhei esse caso, e aí o juiz não deu uma sentença para esse réu. E ela ficou branca, me lembro do rosto dela quando ela ouviu a sentença. Aí eu pensei, nossa, cometi um erro. E aí fui até o Ministério Público, falei com o procurador, mostrei os dados para eles, mostrei o que havia acontecido naquele tribunal. Eu não sei se eu fiz a coisa mais correta em termos de tática, de abordagem, mas acho que a moral dessa história seria de que, número um, você tem que conhecer, saber o que deixa aquelas pessoas vulneráveis e quais são os perigos que elas correm. Vocês têm que também respeitar os seus desejos. E número 3, tenham os dados, tenham os números para apoiar a sua história, para apoiar a sua reportagem. E se vocês tiverem aí algo sólido para mostrar para as pessoas, para mostrar às instituições que podem protegê-las, é preciso esperar para ter tudo isso antes de ter uma história, antes de publicar a sua história. Acho que ter uma reportagem muito muito bem feita, muito sólida, ajuda também na proteção, com os sistemas de defesa e com as autoridades que devem defender essas pessoas, também chamá-las à sua responsabilidade. Obrigada, Débora. Eu vou ler agora a pergunta da Catarina, ela é um pouco extensa, é da Catarina Moraes, do Jornal do Comércio. Ela fala: na sua aula, você falou que entra em contato com a fonte acusada sobre algo na apuração logo no início e depois do final. Essa tem sido uma dúvida frequente quando faço reportagens mais longas, porque tenho medo que, contatando a fonte cedo, ela faça algum lobby para impedir que a história saia, ou entregue uma outra versão para um outro repórter, o que faria com que minha matéria perdesse a força. Como você impede que isso aconteça? Eu contato a fonte bem cedo, não é sempre no início de cada história, mas eu faço esse cálculo, digamos assim, de quando é seguro entrar em contato em termos de concorrência, em termos de proteção das fontes, também do ponto de vista de evitar que as informações e provas sejam destruídas. Contudo, eu vejo que mais frequentemente do que não, podemos encontrar um motivo para falar com a pessoa de forma assim mais cedo. Ao fazer isso, eu consigo ter um acesso à sua versão, a versão que essa pessoa tem do que aconteceu, e aí eu tenho algo aí para provar ou para refutar. Às vezes a gente passa meses trabalhando numa coisa e aí eles vêm e surgem, aí aparecem com um álibi perfeito e que isso tira a história de você. Mas na entrevista de abertura, quando eu contato eles, eu não compartilho toda a minha hipótese com eles. Estou
pensando num exemplo que é o seguinte, o primeiro projeto que eu fiz para o Washington Post, eu recebi uma informação de que um adolescente havia morrido num estudo clínico que envolvia terapia genética. E aí eu pensei, bom, infelizmente, alguns pacientes morrem em estudos clínicos, né? Isso é, infelizmente, algo que acontece. Mas aí a colega que me passou a dica disse, se for verdade, ele seria a primeira pessoa a morrer num experimento com terapia genética. Aí eu pensei no seguinte, eu consegui confirmar que aquela morte havia acontecido durante o estudo clínico, e aí minha pergunta era, será que aquele estudo clínico era arriscado demais? Ou será que aquela morte não deveria ter acontecido? Ou aquela morte poderia ser evitada? Ou se aquela terapia genética, se pudesse ser comprovada ou se fosse aprovada, geraria muito dinheiro? Não é? Porque existem todos os acordos com a indústria farmacêutica, etc. Mas eu não sabia, não tinha todas essas respostas. Eu sabia que era um caso no qual seria muito difícil obter todas as informações, né? É difícil obter informações que lidam com questões médicas, com registros médicos, porque existem proteções, leis de proteção de dados, também tem leis protegendo o desenvolvimento de novas drogas, de novos tratamentos, então é difícil ter acesso a informações públicas. Isso acontece. Aí eu acabei ligando para o cientista que fazia parte do estudo e eu disse, estou fazendo uma história, estou escrevendo uma reportagem sobre esse experimento e houve uma pessoa que morreu, não é, nesse experimento. Eu gostaria de saber o que aconteceu com essa pessoa que morreu. O que aconteceu, o que o experimento gostaria de atingir, o que vocês queriam e o que vocês vão fazer daqui para frente. E aí, fazendo assim, eu estabeleci primeiro contato e obtive dele ali uma primeira explicação. E depois de alguns meses, eu mostrei passo a passo cada ponto da minha hipótese. No final das contas, eu pensei, eu vou falar com outras pessoas sobre isso, e aí eu disse pro cientista que eu ia voltar a falar com ele, compartilhar isso que eu tinha. Ele não estava na defensiva. Se ele ficasse sabendo que eu estava trabalhando na reportagem por meio de outra pessoa, aí ele poderia talvez começar a esconder coisas, esconder dados. Então, a ideia é não deixar que a pessoa, que esse cientista ouvisse falar que eu estava escrevendo de outra pessoa, de um terceiro. Eu gostaria de falar com ele primeiro, para não depender disso, não é? Eu poderia aí também ter um caminho de falar com ele, continuar falando com ele durante a minha investigação, quando eu descobrisse mais dicas, mais informações. Isso acabou fazendo com que ele fosse banido de experimentos com esse tipo de terapia genética naquele momento, mas ao mesmo tempo eu pensei em outra coisa. Eu conheci um jornalista chinês que trabalhava com jornalismo investigativo. Na verdade, era uma colega, uma mulher. Ela estava escrevendo uma reportagem, ela teve que falar com a sua fonte e correr para fazer um upload da história pelo Wi-Fi, antes de que o sistema de censura não deixasse com que ela fizesse o upload, não é, da sua história, da sua reportagem, para que se disseminasse essa informação. Então, cada circunstância é diferente. No caso dela, ela não esperou, mas eu sempre trabalhei dessa forma. A minha reportagem que ganhou o Pulitzer é exatamente sobre isso, sobre quando nós falamos com o chefe do programa que eu estava investigando. Ele enviou um memorando para toda a equipe dizendo assim, isso aqui que o CF Times está investigando. E essa repórter, eu quero que vocês verifiquem tudo. Ele pediu para a equipe verificar tudo, verificar quais foram os vazamentos, de onde saíram as informações, e isso acabou atraindo muita atenção para eles. E nós conseguimos muito mais visualizações, muito mais leituras da nossa reportagem, porque o Washington Post tem mais leitores, aparece mais na mídia. Então, nós conseguimos aí um final feliz, mas nem sempre isso acontece. Mas eu acho que se trata de ser estratégico.
pensar com antecedência, o que que eu quero dizer para essa pessoa que eu estou fazendo, sem mentir, mas você também não precisa compartilhar tudo com eles. E aí, transformá-los em sua fonte. Você pode ligar para eles periodicamente e dizer onde você está na sua história, se você já conseguiu certas coisas, pedir documentos. No caso do cientista, ele não sabia que eu tinha um documento que realmente fechou o caso, mostrou que ele havia mentido para esse jovem, esse adolescente, sobre os perigos relativos ao experimento. Mas ele só mostrou isso, só saiu porque eu tinha um outro documento que mostrava, que demonstrava que aquele experimento era de alto risco e que o adolescente não tinha tido acesso a isso. É claro que eu não mostrei esse segundo documento para ele durante aquela primeira conversa. Então, nem sempre isso funciona, mas quando conseguimos fazer isso, realmente vale a pena. A segunda parte da pergunta da Catarina, então ela fala assim: outra questão em relação a pessoas que de alguma forma sentem desconfiança no repórter, seja porque não conhece o repórter, ou porque já foi publicada uma reportagem distorcida sobre uma entrevista que deram, ou que pedem para ler a matéria antes dela ser publicada. Também dá um certo receio de que a história vaze de alguma forma, ou que eles tentem mudar algo que elas próprias falaram em algum momento na entrevista, ou foque o curso da matéria. O que você faz nessa situação? Bom, muita gente não confia na mídia, há muita desconfiança em relação à mídia, claro. A reportagem que eu estou fazendo agora é um projeto para Reuters, não é, de anos. Eu estou falando com muitos cientistas para fazer essa reportagem. Eles falam com os repórteres porque eles acham que a gente não entende nada de ciência e nós temos que citá-los, não é? E é claro que no momento existem muitas histórias relativas à Covid-19 que não são baseados em fatos, que não são baseados na ciência. O que eu acho que é muito eficaz, e eu acho que eu mencionei isso na minha palestra, na minha aula, é dizer o seguinte: sim, eu vou falar com você e vou te contar quando eu tiver uma história, ou para fazer aí uma verificação de precisão. Temos muitas organizações, muitos veículos de comunicação que exigem que se faça essa verificação, que se verificar os fatos, verificar os documentos e também ligar para as pessoas para que não haja surpresas em relação a referências, citações, nomes que vão entrar naquela história e dizer para eles o que está acontecendo, para dar-lhes a última chance de dizer, bom, você errou aqui e ali. É claro que nós temos fontes amigáveis e fontes hostis, não é? Mas eu percebo que precisamos deixar isso muito claro, que não é um caso de censura. Você está contando para eles, mas no contexto de que você quer compartilhar com eles, e eles podem, talvez eles queiram ligar para você ou ter uma conversa pelo telefone, e mesmo quando eu envio um e-mail, e aí pergunto, por favor, verifique se há algum erro, se você acha que há algum erro, alguma coisa errada aqui, e você pode me responder esse e-mail. Mas eu prefiro fazer pelo telefone, numa ligação telefônica, porque isso me ajuda também a ter um diálogo com eles, mas você tem que ter na sua cabeça que você não está dando autoridade para que eles te digam sim ou não sobre o que você está dizendo. Não é uma censura. Não, você vai ouvi-los, é claro, mas se eles acham que alguma coisa está errada ou está injusta ali, você pode levar isso em consideração, mas não é uma censura. Eu gosto de fazer isso, mas talvez as conclusões, a gente não tem um acordo sobre as conclusões, mas sim, os fatos são estes. Sempre falo isso. E é importante dizer que nós não damos o poder a eles, somente quando você desejar. Uma outra coisa que eu acho que é muito interessante, eu não sei se isso acontece com vocês, quando eu ligo para as pessoas que eu estou investigando ali, um pouquinho antes da publicação, um dia antes da publicação, e muitas vezes as pessoas me dizem coisas que elas não tinham me dito antes. Eu não sei se eu mencionei isso na palestra, mas se os cientistas começam a falar coisas que eles não falaram no início, quando eu liguei, mas no caso daquele cientista, não é? Do estudo clínico, eu liguei para ele na noite anterior à publicação e eu estava passando pelos fatos com eles, verificando algumas coisas, e quando eu cheguei numa citação que ele dizia, ninguém havia ficado doente antes da morte
desse adolescente. Não houve algo que nos indicasse que aquilo poderia acontecer. Mas aí ele disse, bem, na verdade, sim, alguém ficou doente, sim. Aí eu disse, ok, vou mudar essa parte, vou mudar essa citação. Isso ajudou, não é, a mostrar que aquele experimento era de fato de alto risco. Então, essa é uma experiência, algumas vezes as pessoas compartilham mais informações no último momento, bem antes da publicação, e eu não sei bem por que que eles fazem isso. Às vezes eles pensam, nossa, eu menti e finalmente isso vai ser publicado, então, ok, vou me retratar. Talvez seja isso. Não sei bem por que isso acontece. Não sei se eu respondi a pergunta ou se eu acabei tangenciando o assunto. É claro que não dá para fazer isso com todo mundo, para cada história é diferente, e preciso calcular, é preciso fazer um cálculo. E é uma estratégia que pode ser muito eficaz, né? Quando é possível. Então, eu vou agora ler a pergunta da Silvia, do Matinal de Porto Alegre. Ela fala: Você já enfrentou situações em que a fonte, muito vulnerável e carente, ficou muito ligada em você, forçando uma relação de amizade para além da relação fonte-repórter? Se sim, o que fez? Se não, o que faria neste caso? Isso já aconteceu. Isso acontece às vezes, de tempos em tempos. Uma realmente acabou comigo, partiu meu coração. Uma vez que aconteceu. Bom, ao desenvolver essas relações, uma relação pessoal de confiança, você sempre tem que lembrá-los de que você é repórter. E dessa forma, por exemplo, quando eles pedem conselhos a você, você pode dizer: eu sou repórter, eu sou jornalista, não sei o que que eu faria nessa sua situação. Coisas assim que lembrem essas pessoas de quem você é. Durante entrevistas, durante reuniões, ah, você pode dizer: bom, quero te fazer essa pergunta porque eu quero demonstrar para as pessoas o que aconteceu e se caso as pessoas pedirem mais detalhes. São pequenas formas, pequenas coisas que eu digo de tempos em tempos para lembrar essa pessoa de que eu sou jornalista, de que eu sou repórter. Quando você faz isso, às vezes as pessoas vão acabar falando com você, te ligando e pedindo até dinheiro, por exemplo, e você não pode pagar elas. Isso mudaria o relacionamento. E, ao mesmo tempo, nós somos seres humanos. Então, assim, quando elas me pedem para fazer algo que está além do meu escopo de repórter, eu encaminho essas pessoas para uma organização, organizações boas fontes que podem servir de apoio, podem dar a elas o tipo de ajuda que uma pessoa na situação possa precisar. Eu ofereço a elas esse caminho. E outra coisa, como eu disse, é regularmente lembrá-las de quem você é, que você tem essa relação de confiança, mas entre repórter e fonte. E isso marca a diferença. Me lembro que uma fonte, uma vez, queria visitá-lo e conhecer os filhos. E eu pensei, nossa, olha só, é difícil, não é? Porque era uma ótima fonte, eu consegui algumas capas com essa fonte, e eu acabei tendo que cortar a minha relação com essa fonte e passá-la para um outro colega, porque eu pensava que não era mais algo ético, eu me senti como se eu fizesse, continuasse naquilo, pudesse estar tomando vantagem, tirando vantagem dessa fonte. É difícil, é complexo. Então, eu vou só fazer essa última pergunta e aí a gente pode, encerrar. Foi o Sérgio que me pediu para ler, porque ele acabou ficando sem internet, então ele está sem áudio. Ele pergunta: Durante a pandemia, fomos confrontados com a necessidade de lidar com muitas incertezas. Uma delas estava relacionada à falta de um consenso sobre tratamentos e eficácia de vacinas, e opiniões antagônicas de cientistas de certo respeito. Parece-me que o jornalismo adotou um lado e ignorou muitas vezes as opiniões em contrário. Você acha que o jornalismo que tratou das questões da pandemia deveria ter sido mais transparente sobre essas incertezas? Nosso compromisso com o público foi bem cumprido? Número um, eu acho que nós tivemos uma grande vulnerabilidade em relação a jornalistas e mídia. E é a nossa falta de compreensão sobre a ciência e como nós avaliamos alegações científicas, não é? Durante a pandemia, houve ciência produzida muito complicada e se misturou
muito com a ciência que estava sendo desenvolvida. É claro que a ciência estava em desenvolvimento, coisas muito novas sendo feitas, e é claro que, número um, temos jornalistas que não sabem tanto de ciência, nós não temos tantos jornalistas especializados em ciência, e nós não tínhamos a confiança e a capacidade de avaliar o que nós estávamos escutando de diferentes pessoas sobre o que estava acontecendo. Portanto, nós tivemos muita cobertura irresponsável. Bom, irresponsabilidade inclui vontade, não é? Dolo, digamos assim, mas eu não acho que houve dolo. As pessoas queriam fazer isso. Muitos colegas trabalharam muito para reportar de forma responsável sobre essas questões de ciência, mas me incomodou muito que os repórteres não mostravam a mesma preocupação em termos de compreender com certeza a ciência antes de reportar, antes de escreverem suas pautas. Vimos muitos estudos postados antes de serem revisados pelos pares, não é? Antes de serem revisados por outros cientistas, e muitos desses estudos eram altamente especulativos. Será que vale a pena colocá-los na página, na primeira página, na manchete? Bom, havia alegações também dessas pessoas que trabalhavam em laboratórios, havia também aquela possibilidade de transmissão por animais, de acidente ocorridos num laboratório. Havia muita controvérsia, as pessoas começaram a brigar, não é? Um lado e outro no Twitter, entre outras mídias. Bom, eu não quero dispensar o que os jornalistas fizeram, não é? Não quero, assim, descartar tudo o que nós fizemos, porque era difícil, era um ambiente difícil, com todas essas polêmicas, por exemplo, no Twitter. Mas nós temos que ter muita responsabilidade de fazer o nosso tema de casa, entender a ciência antes de reportar, antes de escrever as nossas reportagens, consultar um painel de especialistas que seja o mais neutro possível antes de emitir opiniões, e ter muito, muito cuidado com as histórias que você escolhe publicar. Eu já vi muitas histórias, muitos artigos de um e do outro lado. Eu sei que nós temos aqui dois lados, né? Eu falo em um lado e outro, porque há realmente uma divisão, uma cisão em relação à origem dessa doença. Nós vimos muitos relatos sobre curas, máscaras, sim, máscaras não, etc. E, e o que os cientistas diziam, o que os reguladores diziam, o que os legisladores diziam, e nós ficávamos no meio disso. Nós estávamos numa situação muito precária, e temos uma situação precária para enfrentar da próxima vez que uma coisa assim acontecer. Nós temos lições a aprender, espero que nós tenhamos tempo para aprender essas lições nos próximos meses, nos próximos anos. Espero que tenhamos muitos anos para aprender sobre isso antes de que algo assim aconteça novamente, mas temos que aprender essas lições para nos preparar para fazer nosso trabalho da melhor forma da próxima vez que isso acontecer. Obrigada, Débora. Queria agradecer muito por você ter, cedido um pouquinho do seu tempo Eu que para agradeço. participar aqui com a gente. Só que, ó, a Isadora está falando no chat, eu vou ler para a Débora, porque ela, né, tá em português. Ela fala: "Obrigada, Débora, você é uma jornalista incrível e muito inspiradora". Ai, muito obrigada. Muito obrigada por compartilhar e agradeço pelo seu comentário e agradeço a todos por sua participação e espero que aproveitem bem o restante do seu programa do curso.